Então, todos os irmãos que trouxeram Bíblia, lê na Bíblia, e a gente vai colocar aqui no telão em espanhol, para honrar os nossos irmãos que estão aqui nos visitando, amém? Então vamos lá, Efésios capítulo de número 6, versículo 1, está escrito assim, perdão, vamos ler a partir do versículo 10, irmãos. Efésios capítulo 6, verso 10, está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, amém? Para ganharmos tempo, vou pedir para os irmãos também abrirem na carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, está logo depois aí de Efésios, Filipenses, você já vai encontrar, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso 6, 6 versículos da palavra de Deus. Os irmãos encontraram, amém? Está escrito assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, esta é uma palavra que Deus colocou ao meu coração, acerca das armaduras espirituais que nós precisamos buscar de Deus. Esse texto, Paulo está ensinando estas igrejas acerca da importância de se adquirir proteção para a sua vida, para a caminhada e a peregrinação que temos aqui enquanto estamos caminhando por esta terra. Não dá para a gente chegar ao final do caminho sem estas armaduras. Não tem como chegar ao final e dizermos que vencemos se nós não nos atentarmos a estes pontos importantes da palavra de Deus. São vários aspectos que Paulo está trazendo aqui, são várias armaduras, cada uma das armaduras, irmãos, servem para uma parte do corpo. Se nós formos ver a couraça, serve para uma parte do corpo. Se nós formos olhar, eu não sei os nomes técnicos, né, das armaduras, mas tem as armaduras para os pés, tem armaduras para os joelhos, para as canelas, para os quadris, tem para o peito, tem para os ombros, tem para as costas, e tem também armadura para a cabeça. E Paulo está trazendo detalhadamente cada uma destas armaduras aqui, para que elas servem e qual a importância delas.
A primeira coisa, irmãos, que nós podemos de fato compreender com este texto, é que nós fomos chamados para sermos uma espécie de soldados de Cristo. Aliás, não apenas uma espécie de soldados de Cristo, mas de fato soldados de Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta dele para o jovem Timóteo, ele está olhando para Timóteo e ele ilustra o chamado, o ministério, a vida cristã, como um soldado. E ele diz para Timóteo: Timóteo, vem comigo sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Então é um fato que há uma tipificação de Deus para nós, uma comparação em que Deus quer que nós nos comparemos a um soldado, para compreender como é que nós devemos viver aqui nesta terra, como é que nós devemos caminhar. São várias as ilustrações que a Bíblia usa, mas uma delas é ser como um soldado. Fazem mais ou menos 5 anos da minha vida que eu tenho observado como é a vida de um soldado. Irmãos, não é nada fácil ser um soldado. Primeiro, um soldado sempre representa uma autoridade que está superior a ele. Um soldado está sempre debaixo de uma autoridade e representando esta autoridade. O soldado é um braço forte, um braço armado de alguma autoridade. Como um soldado do estado de São Paulo, um soldado do exército brasileiro, este soldado representa aquela instituição. Se ele disser pare, nós temos que parar. Um soldado, então, nós compreendemos que um soldado tem uma autoridade. Ele pode ser o menor dentro da corporação, ele pode ser um pequeno dentro da corporação. Na condição de soldado em exercício, ele é uma autoridade. Então, irmãos, primeiro, por que é que nós precisamos nos colocar como soldados? Porque se nós não nos colocarmos como um representante, um soldado de Cristo, nós não teremos a autoridade necessária para enfrentar a batalha e a guerra que se estabeleceu já diante de nós. A primeira coisa então que nós devemos compreender: nós somos soldados, nós fomos chamados para uma batalha, não tem como fugir dela. O mundo, irmãos, e todo o seu sistema diabólico no domínio de Satanás, ele já estabeleceu uma guerra profunda contra todos nós os cristãos. Nós não estamos em paz com o mundo. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então nós não estamos em paz com o mundo. Se estivermos em paz com o mundo, automaticamente nos constituímos como inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus, irmãos? Então nós estamos em guerra com o sistema mundano. Nós estamos em absoluto conflito, em plena batalha contra as hostes espirituais da maldade. Nós estamos em plena batalha contra o inimigo das nossas almas, e eu vou dizer algo a você nesta noite: ele não está de brincadeira sobre nós. O inimigo deseja destruir a mim e a você, meus irmãos. Isto é uma realidade. Agora, quando nós vamos falar acerca das armaduras que Paulo está orientando nós como soldados, que nós devemos adquiri-las, tem uma das armaduras que me chamou muito a atenção, e eu queria tentar me ater com os irmãos aqui a esta armadura, que é o capacete da salvação. Irmãos, quando a Bíblia vai falar acerca da cabeça, a Bíblia atribui uma grande seriedade à cabeça, em várias ilustrações, em vários momentos. Por exemplo, quando Cristo vai se colocar como alguém, parte deste corpo que é a igreja, qual é a posição dele no corpo, irmãos? Não entendi, qual é a posição de Cristo no corpo? A cabeça. Então, para os irmãos terem uma ideia da importância do nome na Bíblia, cabeça, essa partinha aqui depois do pescoço para cima, que não serve só para comer não, viu, irmãos? Serve para pensar, serve para fazer tanta coisa importante. Nós, como igreja, não temos a autonomia de sermos considerados parte da cabeça. A cabeça, então, é algo importante. A cabeça não é qualquer parte do corpo. A cabeça não é uma parte do corpo que a gente pode ser ferido sem se preocupar. Um menino, quando bate a cabeça, uma criança, estou falando menino porque eu estou andando muito com os maranhenses, viu, irmãos? Tanto faz criança, menina, menino, é tudo os meninos para eles, né? Não é as crianças, é os meninos. Os meninos, quando bate a cabeça, o que é que a gente tem que fazer, irmãos? Se preocupar.
A gente fica de olho para ver se não vai dormir. Não sei se isso é superstição, acho que não, né? Acho que é porque é perigoso mesmo, não é? Se a criança dorme depois que bate a cabeça, é um problema, não pode deixar, né? O Caleu, quando bate a cabeça, a gente fica lá, não deixa ele dormir, não deixa ele dormir. E olha que o menino tem uma cabeça dura, viu, irmãos? É capaz de quebrar a parede, mas não quebra aquela cabecinha dele, não. Então a cabeça é um ponto importante, um ponto estratégico, um ponto de nós prestarmos atenção a tudo que acontece a respeito dela. Na cabeça, irmãos, está o comando de todo o corpo. Se eu pedir aos irmãos, levantem o braço direito, e os irmãos levantarem, da onde saiu o comando? Da cabeça. Se eu pedir aos irmãos, repitam comigo tal frase, diga para o seu irmão que ele é bonito, da onde sai o comando? Da cabeça. Sai da boca, mas tudo está relacionado à cabeça. Tudo está relacionado à nossa mente, ao nosso intelecto. Então há uma preocupação importante a respeito desta parte do corpo. Olha que ilustração tão simples eu estou trazendo para que você entenda aquilo que Jesus quer falar ao seu coração. Quando nós vamos para Gênesis, no início do Evangelho, no proto-Evangelho de Cristo, quando o nosso Deus está sentenciando o homem, a mulher e a serpente, Ele diz à mulher que ela e a serpente seriam inimigas por toda a eternidade, não é assim? E que também a serpente, naquele momento que representava o inimigo das nossas almas, estava ali ferindo a mulher, ferindo a humanidade, ferindo o homem. E aonde era a ferida do homem, irmãos? Não, no calcanhar. A ferida da serpente ao homem era no calcanhar. O que é uma ferida de calcanhar? O César pode falar bem sobre isso. Ferida de calcanhar é uma ferida que incomoda. Ferida no calcanhar, nas pernas, é uma ferida que traz incômodo, dificuldade. A gente anda com dificuldade, a gente caminha com dificuldade. É o que aconteceu com a humanidade quando ela foi ferida no calcanhar pelo inimigo das nossas almas com o pecado. O pecado foi para nós como uma ferida no calcanhar. Nós ainda estamos andando mancando, até que um dia nós seremos transformados. Este corpo que é corruptível se revestirá, diz a palavra de Deus, da incorruptibilidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e nós seremos transformados, e lá agora nós não andaremos mais mancando como estamos andando agora, nós estaremos perfeitos por toda a eternidade. Mas continuando no texto de Gênesis, quando o nosso Deus está sentenciando agora Satanás, representado pela serpente, ele diz: você feriu a cabeça, você feriu o calcanhar do homem, mas haverá de nascer um dia, da semente desta mulher que você hoje feriu, e ele, Satanás, vai te ferir com uma ferida na cabeça. O que representa então ferida na cabeça? Ferida na cabeça representa uma ferida de morte. Ferida na cabeça são feridas de se preocuparmos com ela. Nós temos então, irmãos, que compreender nesta noite que é necessário nos preocuparmos com a proteção da nossa cabeça. É muito importante que nós venhamos, irmãos, a proteger o nosso intelecto, a nossa mente, aquilo que pensamos, a maneira como estamos caminhando nos dias atuais. Eu volto a dizer, nós fomos chamados como soldados e estamos em plena batalha. Quando nós vamos olhar o estudo da angelologia bíblica e vamos observar como se estrutura as potestades malignas do mal, nós vamos compreender, irmãos, que o diabo não é um serzinho feio, chifrudo, com um rabinho de flecha, não. Ele é alguém muito poderoso, muito inteligente. Apesar de já estar com a sua derrota decretada, ele está em plena atuação contra as nossas vidas. E se faz necessário nesta noite nos revestirmos de toda a armadura de Deus para enfrentarmos como bons soldados esta batalha, meus irmãos. Não tem como acharmos que está tudo bem. Não tem como nós andarmos, não, está tudo bem comigo, eu estou em paz com o mundo, não quero confusão com nada, com ninguém. Você pode até não querer, mas o inimigo está com a guerra declarada. Se nós hoje levantássemos diante do inimigo das nossas almas uma bandeirinha branca e dissesse para ele: agora eu quero paz, eu quero trégua, ele ia dizer para nós: não importa o que você quer,
Não importa o que você está desejando, não importa se você quer paz, quando o inimigo olha para mim e para você, ele está vendo Jesus, ele está vendo a imagem de Cristo, que está refletida no meu e no teu rosto, e tudo que ele deseja é destruir a mim e a você. Isto é uma realidade. Irmãos, nunca houve um tempo como este, em que a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso intelecto, fosse tão bombardeado com as coisas deste mundo, a dúvida, o medo, a desesperança. Nunca antes, irmãos, na história da humanidade, nós fomos tão bombardeados. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo em que nós precisamos olhar para Cristo e clamar a Ele dizendo: Senhor, me reveste nesta noite, neste culto, que não venha ser um culto apenas de emoção. Eu vou dizer aqui na autoridade da palavra de Deus, só há uma forma de alcançarmos a salvação, só há uma forma de alcançarmos o céu, é por intermédio da fé salvadora em Cristo Jesus. E o diabo quer roubar a sua fé, o diabo quer roubar a sua convicção. Se ele pudesse, ele te consumiria vivo hoje. Ele só não faz isso porque o sangue de Jesus está tendo de nós misericórdia nesta noite. Há pessoas aqui enfrentando dificuldades na mente, batalhas espirituais. Como eu dizia, as potestades espirituais, elas são estabelecidas em grande poderio. Existem as hostes espirituais, as grandes potestades. Às vezes a gente acha que a gente pode andar de qualquer jeito. Uma organização da igreja pode andar de qualquer jeito, os obreiros podem andar de qualquer jeito, a nossa vida espiritual pode estar de qualquer jeito, a maneira como nós servimos a Deus pode ser de qualquer jeito. Eu te digo que enquanto nós estamos vivendo de qualquer jeito, há toda uma potestade maligna se arquitetando para derrubar a mim e a você. É necessário nesta noite nos revestirmos com o capacete da salvação. E o que é o capacete da salvação? É uma convicção infalível de salvação, que nós só podemos alcançar através da fé em Cristo Jesus. Há pessoas aqui, e eu digo na autoridade da palavra de Deus, na revelação da sua palavra, que se emocionaram no culto desta noite. Você chorou no culto desta noite, você se emocionou no culto desta noite, mas você ainda não conseguiu acreditar plenamente em Cristo Jesus, o Salvador da sua vida. E eu vim aqui hoje para te dizer, na autoridade desta palavra, Jesus está encontrando contigo hoje, e Ele vai fazer você sair daqui revestido de toda a armadura que provém do trono da graça. Os teus pés estarão calçados, as tuas pernas estarão calçadas, o teu peitoral estará calçado, e principalmente a convicção que há na sua mente de que Ele é o único Salvador, o único mediador, o único que nos conduzirá aos céus, não sairá de ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, há várias formas de nós sermos contaminados em nossa mente, há várias formas, mas a maior de todas elas é um dardo que não vem de fora, é um dardo que vem de dentro. Irmãos, os dardos do inimigo são poderosíssimos, mas não são mais poderosos do que o nosso Deus. Se nós estivermos com o nosso capacete da salvação, as pancadas virão, os tiros poderão atingir a sua cabeça, as flechas poderão atingir a sua cabeça, mas se você estiver calçado com esta armadura, se você estiver revestido desta armadura, vai ser só uma pancada forte, pode até te deixar um pouco tonto, pode até te deixar um pouco assim, perdido por alguns minutos, mas eu te digo, vai ser só uma pancada superficial. Tem pessoas aqui que estão vivendo isso, nós como cristãos enfrentamos isso diariamente.
Eu acredito que não há um crente aqui que em algum momento da sua caminhada cristã não se deparou com o atropelo da dúvida. Não há um crente sequer aqui que na sua caminhada cristã não questionou: será que o que eu estou fazendo é correto? Será que o que eu estou acreditando é verdadeiramente o único caminho? Irmãos, estes dardos, estas pancadas, podem até atingir a sua cabeça, mas se você estiver focado em Cristo, revestido com o capacete da salvação, você não vai morrer. Esta pancada vai te deixar meio assim, confuso, mas no outro culto vem aquela palavra de Deus, que te renova a esperança, vem o Senhor Jesus falando através de uma profecia, e te renova a esperança. Você está caminhando pela rua, e de repente começa a sentir a gloriosa presença de Deus, e Ele te renova a esperança. É isso que acontece com aqueles que estão revestidos da armadura da salvação. Agora, aquilo que está fora nos dá uma pancada, mas aquilo que está dentro de nós é com que a gente tem que tomar mais cuidado, irmãos. Quando nós vamos falar de tentações, por exemplo, hoje foi até tema da nossa aula, um pouquinho a respeito desse tema na escola dominical. As tentações, irmãos, elas podem advir do inimigo das nossas almas, mas sabe como é que ele arquiteta esta tentação para tentar nos laçar, nos pegar? Sabe de que maneira ele trata, de que maneira ele se arquiteta? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos engodados pelas nossas próprias concupiscências, os nossos próprios desejos. Aquilo que está dentro de nós é aquilo que o inimigo vai usar para contra-atacar a nossa vida. Nós somos seres humanos, nós temos necessidades, como bem disse nosso querido professor Doriel, até mesmo fisiológicas, mas se faz necessário, meus amados irmãos, tomarmos cuidado com aquilo que está dentro de nós. É isto que nos contamina. São tiros de todos os lados. Você pode estar ouvindo esta palavra e dizendo: como é complicado e difícil ser crente. E eu te digo: azar o teu, eu sinto muito, mas você já ouviu a palavra, você já conheceu a verdade. Mesmo que você tentar fugir desta verdade, desta palavra, você não consegue mais. Não tem mais outro caminho para você, não tem outro jeito para você, senão agora se esforçar para chegar aos céus, porque você já tem esta convicção, que só há um caminho pelo qual nós chegaremos aos céus, e este caminho é Jesus. Eu estou te encurralando através da palavra nesta noite, te dizendo: você agora está em guerra, quer queira, quer não. Se você disser: eu quero sair agora disso, não quero mais saber disso, eu não queria nem ter ouvido sobre esta palavra, já é tarde demais. Você já foi abraçado pelo Evangelho da salvação, e agora a única coisa que te resta é conhecer este Cristo que te salvou. Sabe por quê? Não há outro caminho, ou é Jesus, ou é a condenação eterna para o fogo eterno por toda a eternidade. Então nós estamos em guerra, não tem como mais brincar de ser crente. Não tem como mais achar que a gente pode viver assim uma vidinha qualquer. Não tem como a gente pensar que podemos continuar na mesma vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Quando Cristo se encontra com alguém, Ele transforma a vida deste ser humano. É assim que Ele está fazendo comigo e com você. É assim que Ele deseja fazer na sua vida por completo nesta noite. Jesus deseja te transformar de dentro para fora. E depois que nós estivermos transformados de dentro para fora, Ele ainda vai nos dar uma ferramenta gloriosa que Ele preparou para nos proteger. Toda a armadura de Deus que nos protegerá até aquele grande dia, meus irmãos. E agora, para onde é que você vai? Por qual caminho você vai percorrer? O que te resta? O que me resta? Se não nos atentarmos à preciosa palavra de Deus, e entendermos que agora a nossa única chance, o nosso único caminho, a nossa única esperança é nos adequarmos ao Deus amoroso que decidiu nos salvar.
Falando um pouco, irmãos, acerca disto que está dentro de nós, o mais perigoso de todos, para todos os homens, de todas as épocas, de todos os tempos, e na sua vida também é o mais perigoso, é o orgulho. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que pedir a Deus graça para matar dentro de nós é o orgulho. Nós precisamos pedir a Deus que Ele tire isto de nós de uma vez por todas. Nós precisamos aprender com Ele, que foi o nosso principal modelo de simplicidade, de humildade. Há um grande pregador, aquele que escreveu aquele livro, O Peregrino, alguns irmãos já devem ter lido, conhecido, é um dos livros mais famosos da vida cristã de todos os tempos, depois da Bíblia. O Peregrino é um dos livros mais lidos. E quem escreve esse livro é um homem chamado John Bunyan. Ele escreve uma alegoria, ele vai trazendo alguns personagens e fazendo com que a gente compreenda um pouco a respeito da salvação. Este homem falou uma frase a respeito do orgulho muito poderosa para nosso aprendizado nesta noite. Depois de um sermão que ele prega, muito eloquente, muito usado por Deus, ele termina, olha para cá, irmãos, ele termina esse sermão, e quando ele vai descer do altar, depois de um culto glorioso, avivado, chega um amigo dele e diz para ele: John Bunyan, como Deus usou você para falar com a gente nesta noite, como você foi um instrumento de Deus para falar com a gente nesta noite. E John Bunyan, ele responde prontamente para aquele amigo dele e diz assim: você chegou atrasado, o diabo já me disse isso, assim que eu terminei de pregar. Irmãos, o orgulho é uma das piores coisas que nós podemos conviver. O orgulho é o principal pecado, que o diabo é o mais especialista, é nisso aí. Foi o motivo pelo qual ele caiu dos céus, foi o motivo pelo qual ele perdeu todo o prestígio que ele tinha, é o motivo pelo qual ele não tem mais direito a perdão. E sabe o que ele quer? Fazer do meu e do teu coração um coração como o dele, um coração cheio de orgulho, porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus que não resiste, ele não suporta, ele não aceita ao orgulhoso. Não tem como a gente tentar estabelecer um relacionamento com o nosso Deus com o orgulho dentro de nós. Irmãos, como eu disse, para finalizar já a palavra, para caminhar aqui para o término, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem comigo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, Romanos, capítulo de número 13, vamos ler os versículos de número 11 e 12, Romanos 13, 11 e 12, está escrito: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Nós já não estamos mais andando em escuridão. No texto que lemos lá em Efésios, os irmãos vão se lembrar que ele está ilustrando, o apóstolo Paulo está ilustrando a maneira como se estabeleceria a vinda do Filho do Homem. Como é que esta vinda se estabeleceria? A vinda do Filho do Homem, ela seria semelhante a um ladrão que vem à noite para aqueles que não o estão esperando. Mas o texto é bem claro, e o texto diz para nós: mas vós que fostes salvos, mas vós que já estão na luz, não serão pegos de surpresa como um ladrão. Os irmãos já leram esse texto? Vamos ler de novo comigo? Tessalonicenses capítulo 5, só para a gente enfatizar. Tessalonicenses capítulo 5. O texto que lemos está falando a respeito da vinda de Cristo. Eu falei Efésios, corrijo, Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que diz o verso de número 4, que está escrito assim, mas no verso de número 3,
para contextualizar. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Irmãos, esse negócio aí de que a vinda de Jesus vai ser como um ladrão, vai ser, mas não para nós. A vinda de Cristo vai ser como para um ladrão? Sim, mas não para aqueles que estão com as lamparinas acesas, mas não para aqueles que estão com as botijas cheias de azeite, não para aqueles que estão ansiosamente esperando por aquele grande dia. Se você nunca ouviu falar a respeito disso, às vezes a gente prega achando que todo mundo conhece a palavra. Eu tenho uma notícia para você. Jesus, depois que cumpriu o seu ministério aqui na terra, ele que era o próprio Deus, que encarnou em um corpo humano através da obra gloriosa do Espírito Santo na barriga de Maria, ele cumpre o seu ministério quando completa 30 anos de idade. Ele começa e vai até os 33, e quando ele finaliza, ele morre na cruz do Calvário por mim e por você, derrama na cruz até a última gota do seu sangue por amor a nós. Depois que ele cumpre isso, ele começa a aparecer aos discípulos, ele aparece a Maria, ele aparece no cenáculo, ele aparece a muitas testemunhas. A Bíblia diz que são mais de centenas de testemunhas que o viram aqui ressurreto, e ele aparece para todas elas. Sabe qual é a mensagem que ele prega a todos aqueles que o viram com as mãos furadas? A mensagem é esta: eu virei outra vez. Eu vou voltar para buscar a minha igreja, eu vou voltar para arrebatar para as minhas mãos aqueles que perseverarem até o fim. Eu sou o Alfa, mas também serei o Ômega. Eu sou aquele do princípio, mas também sou aquele do fim. Eu hoje sou o Deus de todo o amor derramado na cruz, porque demonstrei através do meu sangue, mas eu também serei o Deus de justiça. Me assentarei no meu trono e julgarei a terra. Tudo aquilo que fizerem responderão a mim, todo o mal que fizerem responderão diante de mim, todo bem que fizerem receberão das minhas mãos recompensa. Sabe por que nós temos que andar como soldados de Cristo? Com o capacete da salvação enfincado na nossa cabeça. Porque naquele grande dia, só quem tiver o capacete vai poder trocar o capacete por uma coroa de vitória. Só quem tiver vencido até o fim vai poder dizer: Senhor, eis-me aqui, eu venci. Foi difícil, foram muitas pancadas, por muitas vezes no meio do caminho eu tropecei, por muitas vezes eu duvidei, por muitas vezes a pancada me deixou tonto por um tempo, mas eu venci pela graça sois salvos, pela graça chegaremos lá, pela graça triunfaremos em glória e alcançaremos uma coroa de vitória para nós. Louvado seja Deus. Quem crê e for batizado será salvo. O que o inimigo deseja, irmãos, de uma vez por todas, e eu já caminho para encerrar esta mensagem, é roubar a tua fé. Ele deseja roubar a tua confiança. Ele deseja roubar a tua esperança. Eu estou pregando para um público aqui nesta noite, com toda a convicção desta palavra, que você por esses dias tem questionado a Deus: Senhor, eu até acreditava, eu até já sentia a tua presença, eu até já vivi algumas experiências, mas quer saber, eu acho que essas experiências que eu vivi foram coisas da minha cabeça. Eu acho que na verdade, se é que o Senhor existe, se é que o Senhor ainda está de pé, se é que o Senhor olha para mim, eu acho que eu então sou um desprezado por Ti. Tem alguém aqui nesta noite, nestas condições?
E o Senhor trouxe esta palavra ao teu coração para te dizer: filho, é normal tomar tiro na cabeça, é normal tomar umas pancadas que te deixa tonto. Estas são as dúvidas que aparecem ao nosso coração, à nossa mente. Essas são as decepções da vida. Estas são as pancadas que nós tomamos, as flechadas do diabo contra nós. Mas eu digo na autoridade do nome de Jesus, pelo poder daquilo que foi pregado em Gênesis, pelo poder da palavra que foi decretada, quando Deus estava estabelecendo um plano de salvação. Escuta aí, diabo, se você está ouvindo, você já está derrotado. A igreja avançará em triunfo e em vitória. E eu te digo no nome de Jesus, você faz parte desta história, você faz parte desta igreja. Você e eu, meu irmão, vamos chegar de mãos dadas nos céus, dizendo: valeu a pena caminhar mais um pouco, valeu a pena esperar nele, valeu a pena ir para a oração mesmo sem saber orar, valeu a pena perdoar os nossos irmãos, valeu a pena caminhar de mãos dadas uns com os outros, valeu a pena deixar para trás tudo aquilo que é bagagem do diabo contra a nossa vida. Nesta noite, Deus está trabalhando no seu coração e dizendo: eu te revisto de toda a armadura, e eu coloco hoje na sua cabeça um capacete de salvação. Esta salvação não será abalada, a tua fé não será abalada. Eu estou contigo, diz o Senhor Jesus.